Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sua Sexta, o seu podcast de consumo, varejo. Eu sou Raquel Brandão e hoje eu te convido para uma conversa com uma empresa que talvez você não conheça, mas com certeza você já usou uma das soluções dela, porque ela está em vários players do varejo, ela atua com várias companhias do varejo. Hoje eu vou conversar com a Rafaela Rezende, General Manager da Vetex Brasil. Muito bem-vinda, Rafa. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui com você hoje. Rafa, eu tenho começado conversando com todo mundo, querendo saber um pouco, obviamente, falar de Vetex. Acho que muita gente que está assistindo a gente talvez não conheça, quem é o consumidor final ali talvez não conheça. Muita gente também já conhece quem é do meio, mas para além de falar da plataforma, eu tenho começado conversando e pedindo para contar quem que é essa pessoa que toca o negócio, né? Então, quem que é a Rafaela Rezende? Bom, eu sou uma taurina, bastante taurina, faço 40 anos agora em maio. Eu tenho uma filha, sou mãe, sou casada, tenho uma filha de 5 anos e meio, vai fazer 6 agora, a Pipa. Sou uma mãe apaixonada, eu tenho, acho que a maternidade e o trabalho como as duas principais caixas, assim, da minha vida. E tenho eu também como uma caixa muito importante. Isso foi algo que eu aprendi ao longo dos últimos anos, né? A me respeitar, a me conhecer, a falar sobre isso e a tomar decisões, né? E fazer combinados que estejam de acordo com o que eu quero, com o que eu acredito, com o que eu desejo. Então, sou eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo há 15 anos já. Me considero uma carioca bastante paulista, eu amo São Paulo, sou apaixonada por São Paulo, tenho ainda um cantinho bastante especial no Rio, na casa dos meus pais. Tem gente que brinca que eu amo São Paulo porque eu sei da possibilidade de voltar para o Rio. De voltar para a praia. Mas eu amo essa cidade, a minha vida está construída aqui, minha filha nasceu aqui e sou eu. Legal. Rafa, a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, e eu achei muito bacana que você estava falando da sua trajetória, de quando você chega na Vetex ali em 2020, ainda sem ser necessariamente a General Manager, né? Mas e toda a trajetória que você fez de aprendizado para entender esse mundo da tecnologia, porque você já tinha esse braço muito forte ali de entender negócios, de entender varejo, operação ali, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi essa trajetória, por que isso foi importante também? Bom, eu trabalho nesse mercado de digital commerce, né, de e-commerce há 20 anos. Então, eu cresci junto com o e-commerce, né, eu comecei estagiária lá atrás, no que na época era americanas.com, fui fazendo a minha carreira e trabalho, né, com isso até hoje como especialista desse mercado e atendendo esse mercado, provendo soluções para esse mercado, né? Até a Vetex, eu sempre fui da área de negócio, né? Então, eu era quem demandava para a tecnologia. Eu era quem comprava a tecnologia, porque a tecnologia iria me ajudar, obviamente, nas minhas demandas de negócio. Quando eu entrei na Vetex, mesmo estando dentro do mesmo segmento, né? Varejo, né? Eu sou varejista raiz, eu trabalhei 15 anos no varejo, varejo e marcas, né, que vendem direto para o consumidor final, eu navegava bem no mercado, eu entendia o problema de negócio, o vocabulário ele não era um vocabulário que eu estava bastante acostumada, porque no final eu lidava com varejistas, né? Só que eu não era uma especialista em tecnologia. Eu não era uma especialista em arquitetura de sistemas, em software. Eu não era a pessoa da tecnologia. Eu era a pessoa de negócio que demandava para alguém que era da tecnologia. Quando eu entrei na Vetex, eu virei a pessoa da tecnologia. Eu virei a pessoa que fala com o interlocutor técnico do outro lado, né? E o que eu sempre soube, né? Eu sou bastante ambiciosa e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sempre soube que eu queria ir longe. E eu sabia que para que isso acontecesse, eu precisava me diferenciar pelo meu conhecimento.
era importante que eu soubesse fazer as perguntas certas, né, para que eu não virasse refém do que outras pessoas me falavam. Eu sabia também que eu não queria ser só uma menina de recados, né, que pede ajuda para baixo, pega informação e depois passa para cima ou passa para o lado. Claro. Eu queria ter propriedade sobre o assunto, sobre o que eu estava falando. E eu entendi que aquilo eu queria me diferenciar, era aquilo que iria me permitir ganhar a confiança do mercado, ganhar a confiança de CEOs, CTOs, né, que são figuras mais técnicas, que ia me permitir fazer as perguntas certas e fazer o meu trabalho, né, com maestria. No final, eu vendo tecnologia, eu vendo soluções de negócio que usam a tecnologia para facilitar esse processo, né? Só que eu preciso entender disso. Então, quando eu entrei na Vetex, eu comecei um processo muito forte de capacitação. Eu entrei como diretora executiva já na Vetex, só que eu saí de um lugar de ser a que mais entendia ali do negócio para ser talvez uma das que menos entendia quando eu entrei na Vetex sobre tecnologia, né? E eu falei, eu não quero ser isso, assim. Eu não quero ser uma mid-woman, né? Eu quero ter pensamento crítico sobre isso. E para isso eu preciso aprender. E aí começa todo o meu processo de capacitação. Nas conversas que eu tive, né, assim que eu entrei com pessoas do meu time, né, entendendo quem era mais técnico, quem era menos, qual era o background, onde é que cada um poderia me ajudar, eu convidei um menino do meu time, que na época respondia direto para mim, para ele ser meu professor. E toda sexta-feira, 9 horas da manhã, o nome dele é Caio, preciso mandar um beijo aqui especial para ele, porque ele é maravilhoso, ele tá lá até hoje, ele me ajuda muito até hoje. E ele é um colaborador da Vetex, né? Ele é um arquiteto de soluções, só que ele também é meu professor, e ele tem isso muito forte ali na veia dele. Então, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, ele me dava aula sobre arquitetura, sobre tecnologia, sobre o que era a Vetex em termos de produto. E ali, eu era uma aluna bastante aplicada. Eu fazia resumo, né, de todas as minhas aulas. E dentro da Vetex a gente tem uma série de certificações, né? A gente começou com 3 níveis de certificações em negócio digital commerce. Depois a gente criou certificações mais técnicas de arquitetura. E hoje a gente tem uma série de outras certificações. E é desejável, extremamente recomendável que todos na Vetex tenham essas certificações, desde do nosso programa de trainee, que são os DCS, até os mais altos executivos, e eu me propus a ter. Sim. E a efetivamente estudar para elas, e passar na certificação era menos relevante do que o caminho para buscar a certificação, porque passar é uma consequência. Claro. Né? O mais importante era eu ter escolhido o caminho de ir fazer a prova, porque você não vai fazer uma prova sem minimamente estudar ou sem saber absolutamente nada, né? Você tem um compromisso com aquilo ali. E eu assumi um compromisso com aquelas provas e estudei efetivamente para elas. São provas extremamente difíceis, são provas de 4 horas, discursivas, você tem que desenhar uma arquitetura de software, você tem que escrever em 2, 3 páginas como é que você resolveria um problema de negócio dentro do varejo, tem análise de PNL, então é bastante complexo. E eu me propus a fazer e a estudar para isso, e eu consegui. E tirei as minhas certificações, e eu uso isso muito de exemplo para que o time, né, e outras pessoas da Vetex possam fazer o mesmo. Então, não é porque você já é um diretor, porque você é um presidente, porque você é um CEO, que você tem que se abster de aprender, de evoluir o seu conhecimento. Então, acredito que esse talvez tenha sido o meu maior diferencial. Em nenhum momento, independente da cadeira, eu abri mão de evoluir o meu conhecimento no que eu entendia que era importante para mim ali naquele momento. Legal. Falar um pouquinho aqui da Vetex, acho que até voltar alguns passos para a gente deixar assim bem claro para quem está ouvindo a gente ou assistindo, quais são as soluções, né, que a Vetex tem. Porque ela tem uma solução para aquele varejista que vai vender diretamente para o cliente, ela tem para o consumidor ali, ela tem uma solução que é para um outro parceiro, né, do varejista ou do distribuidor, do fornecedor. Ela tem a questão do braço de retail media, que a gente vai explorar também, mas o que é esse bichinho Vetex, assim? Acho que o principal aqui é dizer que a gente se propõe a entregar
a resolver problemas de negócio. E a tecnologia, ela é meio para tudo isso. Então, a gente é uma suíte de soluções para varejos e grandes marcas, né, que desejam, obviamente, que se conectam com seus consumidores finais através de diferentes canais. E como a gente se posiciona? Nós somos a espinha dorsal desse comércio conectado. Então, hoje, tanto em varejo quanto em indústria, você tem N canais de venda, você tem o e-commerce, você tem uma loja física, você tem os canais B2B, você tem os vendedores que vendem também para outros CNPJs, você tem os vendedores que vendem através de WhatsApp, você tem live shopping, né? Você tem venda direta. Existem uma série de canais e a Vetex, ela é o backbone, né? O que integra esses canais ao back-office dos nossos clientes, provendo, obviamente, inteligência, tecnologia, para que esses canais possam funcionar. E nós, na Vetex, nós somos a única fonte da verdade, né, para dados, para inventário, para que esses canais possam operar de forma lisa, para que a operação possa ser efetivamente omnicanal, para que a gestão de estoque, preço, ela seja fluida. Tá. Então, a gente provê o software para que esses canais interajam e funcionem bem, obviamente, entre eles. E aí, dentro dessas soluções, dentro dessa suíte, a gente tem diversas soluções, né? A gente tem uma plataforma completa de OMS, né, marketplace, B2B, e-commerce para B2C. Temos para B2B, então o cliente que quer vender direto para o consumidor final, a gente tem o commerce, o marketplace, o OMS em uma única solução. A gente tem também, a nossa solução também provê, né, permite com que as operações de B2B, de diferentes modelos e formatos, também aconteçam de forma lean. Então, uma marca, né, vendendo um CNPJ, vendendo para um outro CNPJ, seja esse outro CNPJ comprando direto, ou através de um distribuidor, ou através de um representante de vendas. Então, hoje a gente tem uma arquitetura que permite modelar essa solução de B2B para atender às diferentes necessidades de negócio. A gente fez 2 aquisições recentes que são importantes da gente citar. Uma delas foi a Weni, que é uma solução de pós-venda que usa inteligência artificial para trazer tanto eficiência operacional para o lado do varejo e uma melhor experiência para o consumidor. Então, o cliente entra em contato com a marca ali no momento de pós-venda, entra a Weni, né, que é uma empresa de tecnologia, com um agent ali de atendimento, que vai prover uma experiência muito melhor, mais fluida e resolver aquele problema do consumidor final de forma muito mais rápida, e é um custo de operar para o varejista ou para as marcas muito menor, né? Entendi. E a gente também fez a aquisição, que a gente divulgou recentemente, da Newtail. A Newtail era uma das principais empresas aí percursoras nesse mercado de retail media aqui no Brasil. E a Newtail se junta à Vetex, né? No Vetex Day do ano passado, a gente lançou o nosso Vetex Ad Network, e a Newtail vem para se juntar ao Vetex Ads e a gente ser uma das maiores, diria, uma das maiores soluções hoje de mercado para retail media, tanto em tamanho de inventário quanto em portfólio, né, de anunciantes e também de agências parceiras, né? Liderar então, esse mercado, que também está bem dúvida. No momento de começar a engatinhar, né? Assim, óbvio que já tem algumas soluções, mas tem um potencial muito grande ainda, né? É um potencial gigantesco. É um potencial gigante pro varejo, porque é mais uma linha de receita. E é margem ali na veia, né? É um potencial grande também para o consumidor final, porque a gente consegue direcionar o produto certo para a pessoa certa, né? E a inteligência artificial vem para ajudar muito nisso, nessa hiperpersonalização. Sim. Então, não é mais você oferecendo algo para a Raquel, algo que a Raquel não tem interesse por comprar. Então, a tecnologia e a inteligência artificial, elas vêm para ajudar nessa hiperpersonalização. Tira essa fricção ali, né, da relação. Exato. E a indústria, né? Porque a indústria que tinha uma carência muito grande de dados, né? Ela vendia para o varejo, a partir dali ela não sabia mais. Conhecer quem que é esse consumidor, ela agora né? passa a conhecer quem é esse consumidor final. Isso é um asset
tem um valor super importante gigantesco para pra indústria. lançamentos, para gestão de portfólio, né? Para entender quais SKUs manter ou não, porque isso é uma dor também do setor de consumo, né? Tem algumas pesquisas que mostram que empresas de consumo, quando tem um portfólio muito grande, eles começam a ser detratores, assim, né? Então, ajuda até a entender melhor, para além do quanto vende ou quanto não vende, o quanto encalha de um produto, mas entender como aquele produto vende, para quem vende, né? É um ganha-ganha-ganha, eu acho. Ganha o consumidor, ganha varejo e, sem dúvida, ganha a indústria também. E aqui a gente não está falando só do mercado online, né? A gente expande isso para as lojas físicas, né? Então, não é uma grande novidade, já existiam ali as gôndolas patrocinadas, etc. Mas agora a gente digitaliza, né? As lojas, enquanto hub de experiência, elas precisam começar a pensar em inventariar esses espaços, sim, para que a retail media possa acontecer dentro da loja e de uma forma muito mais inteligente do que acontecia antigamente. Sim, e acho que essa é a grande diferença, né? E tem um potencial, a gente estava falando de potencial de mercado, acho que Brasil e México são os mercados que tem algumas pesquisas apontando ali como 2 mercados de maior crescimento pelos próximos anos para retail media, né? Rafa, quando você pensa nesse filão de negócio, o que hoje ainda é o desafio para fazer retail media começar a ganhar mais tração? Seja no varejo ou mesmo com a indústria, o que ainda desafia o retail media ficar mais ainda na boca do povo no setor, assim? Eu acho que o maior desafio é a gente garantir que a gente está ofertando a oferta certa para o cliente certo, né? Então, ainda tem um preconceito do, putz, eu vou liberar esse inventário, mas o que vai ser colocado nesse inventário que eu vou liberar? Porque é um lugar que eu poderia estar colocando alguma outra coisa, né? E no final, eu estou colocando um produto porque tem ali alguém me pagando. Mas o que eu acho que é a grande sacada e a grande transformação que vai acontecer é justamente a inteligência que tem no meio de tudo isso para a hiperpersonalização, que é você conseguir entregar a oferta certa para o cliente certo. Então, o que antes era, eu estou te pagando, você tem que anunciar meu produto, independente se a pessoa lá na ponta quer, hoje a gente consegue trabalhar o interesse de todas essas personas através da tecnologia. Então, acho que é a gente mostrar que isso converte, né? E que, de fato, atende à necessidade tanto do consumidor, quanto do varejo, quanto da indústria. E, obviamente, também das agências ali que também estão no meio desse jogo e que operam essa relação entre varejo e indústria. Acho que tanto na questão do retail media, quanto da Weni que você estava comentando, e outras soluções, tem essa questão de inteligência artificial muito forte. E você comentou antes da gente começar a gravação também, achei bem interessante o seu ponto de como que inteligência artificial não vai só ajudar a fazer as coisas, né? Ela vai transformar o jeito de fazer as coisas, Exato. né? Quanto que isso é importante para vocês, sendo uma empresa de tecnologia, né? Como que vocês investem nessa frente? Perfeito. Como que é essa fronteira? Acho que a AI ela não vem para dar passos, né? Ela vem para dar saltos. Ela não vem para melhorar o que a gente fazia, ela vem para transformar o que a gente fazia. Então, pegando a Weni, por exemplo, como um exemplo, que é uma solução de pós-venda, né? Antigamente, eu me lembro muito nas minhas discussões de varejo, né, quando a gente discutia budget, era assim, putz, mas se eu cortar budget, eu coloco em risco o nível de serviço que eu vou entregar na ponta, né? Tá. Na era da AI, que é o que a Weni, inclusive, se propõe a fazer, esse trade-off ele não existe mais. A gente vai entregar a eficiência operacional melhorando a experiência do consumidor final. Então, esse trade-off, ele morre, não tem mais um ou outro. Agora a gente entrega os dois. Eu reduzo o custo de um lado, eu otimizo todos esses recursos, né? E eu entrego uma melhor experiência para o consumidor final. A gente, obviamente, como uma empresa de tecnologia, a gente se alavanca bastante de inteligência artificial dentro da nossa plataforma, para busca, para uma série de outros módulos. Mas acho que tem uma coisa super importante para falar também sobre isso, que é, para a inteligência artificial acontecer, ela precisa de dados, né?
Muita gente conhece a Vetex como uma plataforma de e-commerce. Há muito tempo a gente não é só isso, a gente também é isso, né? A gente tem um back-end e um front-end para e-commerce, mas a gente hoje tem a capacidade de atender todos os canais de venda e a gente já tem, inclusive, clientes, né, que rodam com a Vetex em todos os canais de venda. Para alguns a gente tem solução de front-end, para outros não. Então, loja física, tem a Vetex por trás. Live shopping, a gente tem solução, o cliente pode usar a nossa ou não, mas no final tem a Vetex ali por trás. O e-commerce, o B2B, a venda direta, enfim. Então, tendo a Vetex como esse backbone, como essa fonte da verdade, né, para todos os canais de venda, a gente consegue concentrar os dados numa única fonte da verdade e, a partir dessa fonte da verdade, você extrai esses dados para construir suas próprias aplicações de inteligência artificial. Então, ali a gente tem dados unificados, dados organizados e dados seguros que podem ser extraídos para que aplicações sejam construídas. Então, não só a gente se alavanca de inteligência artificial para melhorar as soluções que a gente entrega, né, dentro da plataforma, como a gente também usa internamente para ser mais eficiente no como a gente atende o nosso cliente, como a gente também é uma fonte da verdade de dados para que o cliente possa construir suas próprias aplicações, né? Aplicações essas que vão trazer ali algum diferencial competitivo para ele. Então, eu diria que a inteligência artificial dentro da Vetex, ela está em várias frentes. Ela não está numa frente isolada, né? Perfeito. Rafa, eu queria entender um pouco de como que, olhando agora Vetex para além das soluções, mas olhando como negócio, né? Como que vocês estão pensando Vetex Brasil para 2025? Qual a estratégia da companhia? Eu sei que, enfim, a gente vive um momento hoje que é complexo, que é de juros mais altos, as empresas estão em processos de tentar reduzir custos ao máximo, aí talvez seja até uma oportunidade, né? Mas queria entender um pouco como é que vocês estão vendo esse cenário macro e qual a estratégia da companhia para esse ambiente de 2025. Você sabe que a gente navega muito bem nesses cenários mais desafiadores e de juros altos, né? Tá. Porque a gente vem de uma solução que ela te permite você compor, né, montar uma arquitetura de forma que atenda o seu negócio, então ela tem flexibilidade, né? A gente tem mais de 3 mil parceiros já integrados à Vetex, e você monta esse quebra-cabeça de acordo com a sua necessidade, ao mesmo tempo que a gente é uma solução completa com integrações nativas. E isso, sob o ponto de vista de custo, isso tem um ganho gigantesco. Porque qual é hoje a maior complexidade das plataformas de uma forma geral e que oneram custo? É justamente a tentativa de você fazer pegar o melhor de todos os mundos. Eu vou pegar o melhor OMS, com o melhor CMS, com o melhor front-end, com o melhor catálogo, e eu vou tentar juntar tudo isso, conectar tudo isso através de um middleware. E essas conexões, elas são falhas, porque elas não são nativas. Você precisa construir camadas e camadas de middlewares e integrações que é difícil de você evoluir, manter e tem um custo muito alto. Então, aqui eu vou dar um exemplo, que é uma analogia que eu gosto de fazer, que é mais fácil para entender, que é o seguinte. A Apple é a marca mais valiosa do mundo hoje, né? A Apple, talvez se você for olhar o iPhone, ele individualmente ali, ele não é o melhor celular. Se você for olhar o AirPod individualmente, comparando feature, ele não é o melhor fone. Se você for olhar o Mac, se você for olhar o relógio, ele não é o melhor. Existem outras marcas que individualmente ganham desses gadgets, né? Feature versus feature. Só que por que a Apple é a marca mais valiosa do mundo? Porque ela conecta tudo isso de forma lean. Seamless, ela não traz complexidade. Todos esses gadgets, eles funcionam muito bem
ali entre eles. Obviamente, eles são bons, eles entregam, né, boas features, mas aqui eu não estou discutindo ele ser bom, estou discutindo ser o melhor com o ultra especialista. Mas essa integração é o que faz a diferença, é o que faz a Apple, um dos motivos pelo qual a Apple é a marca mais valiosa do mundo. E é nisso que a gente acredita. A gente acredita em você ter uma solução que ela já seja nativamente integrada e, obviamente, que você pode compor com outras soluções que façam sentido para o seu negócio. Então, é um composable dentro de um limite da simplicidade. E não um composable onde você pega o melhor de cada um e sai criando um emaranhado de coisas, e isso bate justamente na questão do custo. Sim. E aí, o que começa a acontecer no varejo? O varejo começa a colocar isso como CAPEX. Começa a capexar, vai como CAPEX, né? E bota uma amortização para 5 anos, 4, 5 anos. A tecnologia, em 5 anos, já está obsoleta. Exato. Então, você vai fazendo parcelas de CAPEX. Você construi um negócio, bota como CAPEX para daqui a 5 anos. Mas daqui a 2 anos, você já precisa reconstruir, porque já ficou obsoleta. Aí você falou, opa, agora eu vou botar, então, mais 5 anos de CAPEX. Aí a parcela 1 encontrou com a parcela 2, encontrou com a parcela 3, e aí esse negócio vai criando um monstrinho ali, e uma hora essa conta chega. Então, esse momento de dinheiro escasso, ele nos ajuda. Sim, né? E é bem isso, né? Porque é quando o custo fica mais alto que quem fez esses movimentos. É aquela coisa do... quando a onda baixa, né? Assim, quando a maré baixa, quem tá pelado aparece. Exato, né? Exato. Então, isso é bom pra gente, no final. E, obviamente, além disso, eu aqui tenho um foco muito grande na nossa solução de B2B. A gente domina, né, o mercado de B2C. Por B2C, eu digo, marcas, né, e varejo vendendo direto para o consumidor final através dos seus e-commerces, live shopping, até mesmo através da loja física, porque a gente também tem solução de loja, né, de prateleira infinita, solução para o vendedor ali, para que ele consiga executar uma venda ali, né, através de um mobile ou de um device ali qualquer. Mas a gente tem um ouro dentro de casa, mal explorado, e mal explorado por nós e por mim, né, principalmente, que é a nossa solução de B2B. Né? A gente, na verdade, a gente tem uma única plataforma, mas a gente tem uma suíte de soluções para resolver dores de negócio de operações de B2B, né? Que são essas operações que vendem de CNPJ para outro CNPJ. E aí pode ser uma marca vendendo para o pequeno varejo regional, pode ser uma marca vendendo para um grande varejista, pode ser uma marca vendendo para um distribuidor, pode ser uma marca vendendo para uma assistência técnica. Então, e esse é um mercado endereçável maior, inclusive, do que o mercado de B2C. Então, hoje, em Brasil, sem dúvida, a minha maior aposta, que é a gente conseguir crescer, né, e dar saltos potenciais dentro desse mercado de B2B. Com a nossa solução, a gente consegue atender, pela arquitetura, a gente consegue atender diferentes necessidades de negócio, tanto de um cliente comprando direto, quanto colocando, por exemplo, um intermediário, né, um representante de vendas no meio dessa jornada. Então, hoje a gente está preparado para atender no B2B diversos modelos de negócio, distribuidor, com vendedor, ou direto para o cliente final. Legal. Talvez até seja um pouco repetitivo aqui na minha pergunta, mas só explorar um pouco mais, como vocês atuam também fazendo, né, soluções para o B2C e soluções para o B2B, vocês têm um termômetro muito bom de como tá esse apetite de investimento e até um pouco de como o varejo está vendo a demanda, né? Está vendo o consumidor. Qual que é a sua percepção hoje, olhando assim para esse começo de 2025, qual que é a sua análise desse cenário? Assim, o que você tem visto? Para além de como vocês navegam, né? Mas o que você está olhando e está vendo o retrato assim, de 2025, por enquanto, está como? Em termos de inovação, você diz? Tanto em termos de inovação, quanto até do ponto de vista dessa questão do consumo mesmo, da demanda. Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que a gente volta a crescer, assim, eu tô otimista para esse ano, né? Não a gente volta a crescer, porque Vetex a gente nunca deixou de crescer, o varejo também não deixa de crescer.
O e-commerce cresce mais do que as lojas físicas, então empresas que têm e-commerce, elas crescem mais, porque essa fatia ajuda. Mas eu vejo um consumo mais acelerado, assim, eu acredito, né, para esse ano. Eu vejo tanto das empresas um apetite para inovação, né? Tá. Mas sem dúvida com uma preocupação de não vamos sair investindo em qualquer lugar, vamos parar de inventar moda, vamos fazer bem o básico, né? Vamos comprar o que não traz diferencial para o meu negócio e vamos construir, vamos gastar tempo, vamos colocar energia no que de fato traz ali um diferencial, né? E eu acho que o consumidor está mais apto, sim, a comprar, e eu acho que a gente hoje tem ferramentas que ajudam mais nesse engagement do que a gente tinha lá atrás. A gente conseguir provocar esse cliente do que antes a gente conseguia, e a hiperpersonalização certamente é um dessas alavancas, né? Hoje, o que eu vejo não é que o consumidor ele não está disposto a comprar. Muitas vezes ele não tem tempo para comprar. Tá. Então, outro dia eu li uma pesquisa, né, do estatista, até que dizia, se eu não me engano, se era 76% ou 78%, que 76% ou 78% das pessoas, elas não conseguem concluir uma compra no tempo hábil que elas têm disponível. Então, como é que a gente passa a vender tempo para essas pessoas? Como é que a gente facilita essa jornada para que essa pessoa ganhe tempo ao longo desse processo e que ela possa ali efetivamente concluir uma compra? Então, não acho que as pessoas não estão dispostas a comprar. Talvez elas não tivessem tempo hábil para comprar porque eram processos muito morosos. Então, acho que a grande sacada é como a gente facilita esse processo ao longo, obviamente, de toda a jornada, né, olhando para todos os canais e facilitando o que a gente vai oferecer também de oferta, né? Oferecer, de novo, a oferta certa para a pessoa certa e num processo ali que seja lean, né? Que não seja complexo em todos os canais de venda. Sim. É cada vez menos o tiro de canhão e mais o sniper ali, né? Mais o sniper. De ser muito preciso, né? Isso, e de novo, em todos os canais. Tá. Isso não só mais dentro do e-commerce, mas também em loja. Como é que esses vendedores, né? Então, as pessoas, o time de pós-venda, como é que o vendedor de loja, ele se torna alguém além de um mero vendedor? Como é que ele vira um concierge daquele cliente? Como é que ele passa a representar a marca para aquele cliente que está interagindo com ele, assim? Eu acho que isso vai mudar bastante, inclusive, o organograma das empresas, a forma como hoje a gente se organiza, né? Hoje o varejo, ele ainda é muito departamentalizado. E eu acredito que isso vai mudar. A pessoa que está na loja, ela não só... Eu tenho só quem só vende, quem só caixa, quem só é estoque. Isso vai mudar. A pessoa da loja, ele é um concierge e ele vai poder fazer as múltiplas tarefas ali dentro, né? O novo marketing, ele não é só o branding, ele não é só a mídia paga, né? Só a conversão. O marketing, ele também está no pós-venda. Como é que você faz marca? Você faz marca no pós-venda. Como é que você gera uma satisfação do cliente? Muitas vezes é no pós-venda, satisfação ou insatisfação. Sim. Muitas vezes você cria uma percepção sobre aquela marca quando você tem um problema com aquela marca. Exatamente. Ou às vezes nem é um problema, né? Porque você também não quer criar problemas. Sim. Mas como é que você garante um pós-venda bom, que entrega uma experiência satisfatória e aquele cliente ali passa a ser fã da sua marca, porque ele sabe se ele tiver qualquer coisa ali para resolver, ele vai conseguir fazer de forma fácil. Você quer maior marketing do que isso? Não tem. Maior marketing do que uma logística? Então, hoje, essa departamentalização, eu acredito que isso vai se transformar nessa era, principalmente de inteligência artificial. Legal. Rafa, a Vtex fez o IPO em 2021, em Nova York, né? Foi uma das empresas que foi para a Bolsa Americana. Também, acho que um pouco do que todo mundo viveu e vive mais recentemente, tem visto
essa dificuldade de fazer o papel também andar um pouco mais, né? Acho que o mercado de capitais está todo assim, né? O mercado acionário está bem complexo, bem estressado. Mas eu queria também ter um pouco do olhar de quais são hoje os desafios de vocês, e entender também um pouco como é que vocês estão conversando com esses investidores também, como é que é essa relação da companhia desde a abertura de capital, né, e nesse momento mais atual, porque tem agora, mais recentemente, a gente tem visto um olhar mais carinhoso, inclusive, né, para o papel. A gente é muito fiel ao que a gente acredita. A gente é muito fiel sobre onde a gente quer chegar. E é difícil e é duro, mas a gente tenta e busca não sair desse caminho e tomar decisões por causa do papel. Então, a gente tem uma visão de longo prazo, nós somos grandes, mas eu diria que nós somos pequenos perto do que a gente quer ser, perto da nossa ambição, e a gente vai ser. E talvez se esse não fosse o mindset da empresa, a Vetex não seria o que ela é hoje, né? Uma empresa fundada 23 anos atrás por 2 amigos de faculdade, né, no Rio de Janeiro, e que se transformou hoje numa empresa global, presente em 43 países, que transacionou em 2024 mais de 18 bilhões de dólares, né, com mais de 3 mil marcas rodando, né, e operando grande, em Vetex. Então, se a gente não tivesse sonhado grande lá atrás, a gente não seria quem a gente é. E a gente continua sonhando grande. A gente é bastante ambicioso, então acho que a resposta mais prática é: a gente continua fiel ao caminho que a gente acredita e muitas vezes isso vai doer, né? E o mercado vai sentir, mas a gente evita tomar decisões de curto prazo que nos tirem desse caminho e com um olhar muito ali em papel, em ação, e é o que a gente busca mostrar, que é mostrar constância, né? Que é mostrar a evolução do nosso resultado, o crescimento da nossa operação e, óbvio, com uma dose de risco, porque isso é importante para a gente continuar crescendo. Então, acho que a gente tem uma cabeça mais de longo prazo e se manter fiel no que a gente acredita. Perfeito. Rafa, acho que para a gente ir caminhando aqui para o final, você falou muito de ter um foco, né, de B2B para Vetex Brasil. Quando a gente olha globalmente, eu sei que o seu trabalho está aqui muito, né, com Vetex Brasil, mas quando olha globalmente, qual que é o grande desafio de Vetex para 2025? A gente está num momento super legal em Europa. A gente conseguiu, acho que, destravar bastante coisa lá. Então, a gente fala que a gente está no momento. Criamos um momentum em Europa e a gente agora está criando um momento também importante em Estados Unidos. Então, a expansão global, certamente, ela continua sendo ali um dos nossos cernes, né? B2B é uma realidade, né? A nossa solução de B2B, lembrando que a gente tem uma única plataforma, inclusive isso é bom, porque você não precisa ter, não é uma stack para B2C, exatamente, é uma única plataforma, né? Mas que tem funcionalidades, né, específicas para cada tipo de operação. Você pode compor essa plataforma de acordo com a sua necessidade de negócio. Então, o B2B ele é um das nossas meninas dos olhos e que a gente enxerga aí um caminho potencial grande de ser explorado globalmente, não só em Brasil, mas globalmente também. Legal. Né? Que e não só olhando para a plataforma, mas para suítes de soluções completas aí que a gente tem. De novo, nós não somos apenas uma plataforma de e-commerce. Que a gente diz, a gente prover soluções de negócio através da tecnologia, né, para todos os canais de venda. Que a gente quer empoderar todos esses canais de venda para que eles possam ser mais assertivos, ser mais efetivos, para que a gente possa vender mais e há um custo de operar, né, um total cost of ownership, que a gente chame, que obviamente caiba dentro da operação do varejo e das grandes marcas, né, e que eles possam focar, né, e gastar energia, tempo, no que de fato traz diferencial competitivo para o negócio e deixar que da parte ali da tecnologia
para que isso fique na mão da Vetex, que é o especialista ali quando a gente fala de comércio eletrônico e digital commerce. Legal. Rafa, só para voltar rapidamente, a gente falou de 2 aquisições recentes. Ainda tem esse mandato dentro da Vetex para mais crescimento, ou esse crescimento vem mais orgânico? Como é que é esse olhar A de gente vocês? tem um olhar, a gente está aberto. Não tem um direcional de vamos mais para cá ou vamos mais para lá. A gente sabe que a gente tem que e vai crescer acima da média de mercado. É isso que a gente olha, né, organicamente dentro ali da nossa base, de novos contratos, dentro da nossa nova operação. Mas a gente está sempre aberto, sim, a avaliar novas oportunidades também de compra e entender se faz sentido, né? Alguma coisa, sempre olhando para empresas que vão... e soluções que vão agregar dentro do nosso portfólio, que vão fortalecer alguma solução que a gente já tenha, como foi o caso da Newtay. Então, a Newtay vem para fortalecer uma solução de ads que a gente já tinha, e a UN ela vem para agregar, para a gente ter ali uma solução forte, efetivamente, em Customer Service, que era uma perna ali que a gente era fraco e, sem dúvida, a gente precisava evoluir. Então, sim, a gente tá aberto a continuar avaliando soluções para integrar o que a gente tem hoje. Perfeito. Rafa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O microfone está sempre aberto aqui para vocês. Obrigada mesmo pela presença aqui na sua sexta. Obrigada a você, foi um prazer bater esse papo, sempre um prazer estar com vocês, que é a terceira vez que a gente se encontra, que a gente está junto, então muito obrigada e um beijo aí para todo mundo. Obrigada. Quem quiser continuar acompanhando na sua sexta, é muito fácil, é só seguir a gente aqui da Exame no YouTube ou no Spotify, só clicar no sininho, você vai receber toda vez que tiver episódios novos. Também tem todos os nossos episódios de outros programas da Exame aqui no YouTube. E também a gente tem o nosso site e as nossas redes sociais, então é só procurar exame.com, você vai encontrar tudo que a gente está produzindo. Muito obrigada e até a próxima.